Bom dia! Bom dia! Bom dia, você que está em casa. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, recapitularmos a palavra do Senhor. A Duda, bom dia, Duda! Bom dia, tia. Bom estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor, né? E nós estamos vendo aqui que a igreja cada dia está ficando mais cheia, porque você está conosco todos os dias aqui também e você já faz parte da nossa família. E nesse momento eu te convido para que possamos ficar de joelhos e orarmos ao Senhor. Você pode orar, Duda? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe o nosso culto que vamos prestar ao Senhor agora. Que o Senhor possa estar conosco todos os momentos. Abençoe essas pessoas que estão aí em casa, que elas estão escutando esse ano bíblico e que elas possam te adorar também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um hino que enche o nosso coração de alegria. Aliás, esse hino expressa muito do amor de Deus por nós. Diz que Ele é um Deus de amor. E uma das estrofes assim que enche o meu coração é a última estrofe que diz que como uma rocha a verdade permanece. Então, vamos encher o nosso coração com esse louvor? Hino número 1. 1, 2, 3. Nós vamos cantar mais ao Senhor e nós devemos todos os dias, assim como você está buscando o Senhor de manhã, nós também devemos buscá-lo de manhã. Vamos cantar o hino de número 22, Bem de Manhã. Luz vem
Louvado seja Deus, né? E nós estamos decorando essa semana um verso. E esse verso está lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6 até o verso 18. 8. Até o verso 8. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6 até o verso 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Bom dia novamente. Bom dia! Bom dia para você também aí de casa. E hoje nós estudamos, falar igual o David, né? Nossas atenções foram direcionadas para a 2ª Crônicas, no capítulo 24 até o capítulo 27 e o capítulo 33 do livro Profetas e Reis, o livro da lei. Nós vimos, volta um pouquinho, né? A história vai voltar um pouquinho. É bom essas retomadas, porque a gente consegue pegar o fio da meada, né? Então nós vimos um pouco já da história de Ezequias e a Paulinha bem comentou no último estudo, né, que quanta ênfase foi dada a um rei tão bom que foi o rei Ezequias. Aí na sucessão vem o rei mau, depois vem o rei bom e assim por diante. Então, só que hoje nós vamos falar, no capítulo 33, Profetas e Reis, nós vamos falar sobre o livro da lei, que Josias encontrou, né, que foi encontrado na hora que ele foi fazer as reformas lá, reforma mesmo, né, no templo e tal. E aí ele encontrou, e a partir desse momento, quais foram as atitudes quando se encontra a palavra de Deus? Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. O que nós fazemos quando nós encontramos uma grande verdade? Então, a Duda vai fazer a parte introdutória da Bíblia, né, de 2 Crônicas, e que vai fazer com que a gente chegue um pouquinho perto da história de Josias. Pode falar, Duda. Bom, e já no capítulo 24 vem falando sobre o reinado do rei Joás. Ele começou a reinar, ele tinha 7 anos, ele era bem novinho, um pouquinho mais velho que a Rebeca. E ele foi um rei bom, vamos dizer, até uma certa época da sua vida. Quase morreu, né? Nas mãos de Atalia. Atalia, a Bíblia ainda chama Atalia, mesmo nesse capítulo, como mulher perversa. E depois disso, ele começa a edificar, construir novamente o templo do Senhor. E ele vai fazendo algumas reformas religiosas. E ele faz um cofre e coloca na frente do templo. E as pessoas iam vir, os príncipes iam vir e colocar o tributo lá dentro. Esse tributo, ele tinha sido lá em Êxodo 30, feito por Moisés, que era como se fosse um tributo pela sua vida. Era um dinheiro que eles pagavam pela sua vida e ajudavam no templo por causa disso. Quando os príncipes receberam essa notícia, eles ficaram muito alegres e tiveram uma felicidade, foram lá, colocaram. E depois aquele cofre, ele se encheu e eles começaram a restaurar a casa do Senhor. Agora o interessante é que no versinho 2 aparece assim: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de quem? Joiada. Teve um limite, né?
todos os dias de Joiada. Quer dizer que depois disso ele fez, com certeza ele buscou algumas coisas ruins e nós vamos encontrar. E aqui no versinho 5, diz que os levitas, no finalzinho do versinho 5, você gostaria de ler, Duda? A última frase. Leia, por favor, aqui, nessa Bíblia, que tem a linguagem fiel. Leia o versinho 5 completo. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai neste negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Olha que coisa, né? Porém, os levitas não se apressaram. A gente de vez em quando encontra líderes assim, né? Em outros capítulos nós estudamos, novamente se falava nisso. Eles não foram rápidos em agir. Deveriam ter feito logo, o rei não já tinha dado a ordem, o sumo sacerdote, aliás, não tinha dado a ordem também, eles tinham que ter feito uma reforma rápida, né, e agir conforme a palavra do rei. Você pode continuar, Duda? E depois só um instante, por favor. Você falou dos príncipes? No versinho 10, leia, por favor, porque depois a gente vai encontrar uma atitude dos príncipes aí para nós salientarmos. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram e lançaram no cofre até que ficou cheio. E isso daqui diz o quê? Depois que... No verso 17 do mesmo capítulo. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E o versinho? E o verso 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram à imagem dos bosques e aos ídolos. Então, por causa dessa culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. O que é que a gente percebe aí com relação à atitude dos príncipes? Eles fizeram uma coisa antes, quando o Joiada, que era o sacerdote, estava servindo ao Senhor. E quando ele morreu, eles mudaram de atitude completamente. Ainda foram influenciar o rei. Olha só, quando o rei recebe a notícia, aliás, todos recebem a notícia que Joiada tinha morrido, agora os príncipes vão atrás do rei para fazer, né? A cabeça do rei diz, não vamos ser vamos fazer dessa forma. E eles fizeram perversidades, né? Pode continuar, Dudinha. Sim, aí, continuando o capítulo, quando o Joiada ele morre, ele já morre bem velhinho, né? Ele tinha já 130 anos. E diz aqui na Bíblia que ele estava farto de dias. Quando ele morre, o seu isso que a gente acabou de comentar, né? Os príncipes vão lá no rei e começam a influenciar ele. Só que acontece um fato muito interessante, porque eles começaram a servir postes ídolos e começaram a servir ídolos. E os profetas, o Senhor mandou profetas para advertirem o rei. Só que o rei não escutou eles. E Zacarias, que era o filho de Joiada, ele também foi enviado pelo Senhor para admoestar ele também. Só que ele também não quis ouvir e ainda matou Zacarias. Que terrível, né? E aqui diz que eles apedrejaram Zacarias no pátio da casa do Senhor por mandado do rei. Então isso era um assassinato do mandado do rei também. Aí Zacarias, na hora da morte, ainda fala alguma coisa, né? Lembra de Estevão, quando ele, já pertinho de morrer apedrejado, ele fala algumas coisas? Assim aconteceu com Zacarias, mas só que ele lança sobre Joás a maldição, né? Porque ele diz assim o rei Joás, versículo 22 do capítulo 24, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, o Senhor o verá e o requererá. Isso aconteceu? Sim. Com certeza. Não há uma palavra do Senhor que ele lançando não venha a se cumprir. O incrível é que nós vamos ver a partir de agora uma derrocada no reino de Judá, né? O reino de Israel já estava praticamente destruído, né? Eles já tinham sido levados cativos para várias nações. Ainda assim o Senhor teve misericórdia e disse lançou, né, para Judá alguns juízos para que eles pudessem se voltar ao Senhor, não evitando as consequências de seus atos maus, porque para Israel já não tinha mais jeito, mas para Judá ainda haveria jeito. Como nação, eles não teriam mais condição de se formarem, né? de se arrependendo, o Senhor mudar o curso da história. Mas, como povo, havia muita misericórdia sendo derramada. E nesse momento em que o rei Joás faz isso com um sacerdote do Senhor, já entra assim em decadência total, né, Duda? E antes de acabar o ano, o juízo que a profecia, né? Foi tipo que uma profecia que Zacarias havia lançado sobre Joás se cumpre. Porque os sírios, que eram diferentes do povo da Síria, Síria e Síria são povos diferentes, que Síria era um povo pequeno,
E aqui na Bíblia ainda diz que ele é menor do que os judeus, que é menor que o povo judeu. Só que o Senhor permitiu que eles vencessem a guerra que aconteceu entre eles. E quando terminou essa guerra, eles levaram os utensílios da casa do Senhor também, algumas coisas que tinha na casa do Senhor. E também foi uma vergonha para o povo de Israel, né? Porque eles eram um povo pequeno e derrotar um povo de Israel, que era um povo tão grande. E Joás, que tinha, vamos dizer, que andado no caminho reto do Senhor por muito tempo da sua vida, ele tinha ficado gravemente ferido e depois disso ele é assassinado por causa que ele tinha matado Zacarias. Uhum. E aí no versinho 8 do capítulo, aliás, aí vem o capítulo 25, né? Você pode falar um pouquinho sobre o filho dele, Amazias? Amazias também, ele começou sendo um rei bom e fala que ele não se entregou ao Senhor de todo o seu coração. Ele não se rendeu a ele com todo o seu espírito. E quando Amazias ele tem uma guerra contra os edomitas, ele vence os edomitas e leva os ídolos deles e começa a adorar os ídolos. Que absurdo, né? Uhum. Que coisa. Em vez de buscar o Senhor, porque ganhou, vai e adora, se prostra diante dos deuses, que até diz aqui o texto. Você, quando vem a repreensão, né? Uhum. Se os deuses não ajudaram eles a vencerem, vão ajudar você em quê? Que absurdo, que ignorância. As pessoas, quando em pecado, né? Assim, declarado, ficam meio que burras, entorpece a mente, faz coisas absurdas, né? E aí está uma demonstração disso. E quando o profeta ainda vai repreender ele, dar conselho, ele pergunta: quem te colocou como conselheiro de Deus? Para com isso. Cala disso mesmo. Pronto, e depois disso, Amazias ele ainda é repreendido. E como o Cleiton comentou mesmo, quando vão lá repreender ele fala: quem te colocou aqui? Você não deve falar nada contra isso. E ele fica bravo por causa que estavam aconselhando ele, vamos dizer, para o bem. E quando depois disso, Amazias ele toma conselhos com outras pessoas e ele vai conspirar, ele quer fazer uma batalha contra o rei de Israel. Só que o rei de Israel, ele fala assim, ó, é melhor que você não faça isso não, porque senão você vai se envergonhar, vai ter vergonha sobre o seu reino, e é melhor, a gente já tá na paz, é melhor continuar assim. Mas ele não quer, e ele fica bravo, e ele vai lá e sobe contra o rei de Israel, e ele é derrotado, e ele é preso, e quando ele é preso pelo povo dele, né? Era um povo que eram os irmãos dele. Quando ele é preso por eles, eles também derrubam os muros de Jerusalém. E a morte de Amazias depois também disso vamos dizer que trágica. Não. E no final da sua vida, Amazias ele foi assassinado. E Amazias, quando ele junta ali seu exército, que dá um exército bem grande, né, considerável, de 300 mil homens, e ainda assim ele acha pouco, aluga alguns homens de Israel, e aqui eu vejo uma lição, porque Deus, quando Amazias aluga 100 mil homens ali de Israel para fazer parte do seu exército por 100 talentos de prata, Deus fala para ele: não leva Israel junto não, eu não estou com eles, se eles forem junto, isso vai ser para tua derrota, porque eu tenho força tanto para te fazer ganhar, como para te fazer cair, não leve eles juntos. Eu vejo, né, quando a gente anda com as pessoas que não seguem a Deus, Deus muito possivelmente deixará a gente seguir as mesmas consequências e os mesmos maus resultados dessa pessoa que é totalmente desviada de Deus. E assim Amazias devia aprender: não vai com eles, porque eu não estou junto com eles. E porque eu não estou com eles, se você se associar com eles, eu também não vou estar junto com você. E a gente tem que ter noção de com quem a gente se associa. E daí depois Amazias até pergunta: tá, mas e o dinheiro que eu dei para alugar eles? Não, deixa isso para lá, o Senhor é capaz de te restituir muito mais do que isso. O que é 100 talentos de prata para o Senhor? Pode deixar isso tranquilo, que eu estou contigo. Uhum. E já no capítulo 26, vem falando sobre o reinado de Uzias, que ele foi um rei bom, construiu muitas coisas no reinado dele, também construiu cisternas, porque tinha muito gado, construiu torres, e ele foi um rei justo, um rei reto perante o Senhor. Mas no final... Até que aparece aqui o versinho 16. Esse até que, né, foi justo, eu até salientei, eu saí pesquisando depois, olhando assim as mães, né? Aqui aparece a Jecolia, que era mãe dele, né? Aliás,
É isso mesmo. A mãe de Uzias, isso. Aí eu fiquei pensando, essa mãe deve ter sido boa, porque Uzias teve um bom princípio. E ele se corrompeu a partir de um momento. Está aqui no versinho 16. Você quer ler, Duda, por favor? Aqui. Mas, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgrediu contra o Senhor Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Que coisa! Qual foi o pecado de Uzias? Ele queimou incenso que ele não poderia fazer isso, né? Só os descendentes de Arão. E também os sacerdotes depois vão lá e repreendem ele porque ele estava queimando incenso, que não era direito dele fazer isso, mesmo sendo um rei. Mas veio a partir de que momento esse pecado, essa transgressão? Depois que se exaltou o seu coração. Ele se exaltou porque ele se achou muito bom, né? Olha como eu estou prosperando. Esse é um grande problema nosso. Se nós estamos indo tão bem, prosperando. Outro dia alguém disse assim, quando alguém que não está servindo ao Senhor começa a prosperar, isso é de Deus ou é de Satanás? E aí a gente começou a discutir aqui sobre a longanimidade de Deus, né? O quanto o Senhor Deus ele é longânimo, Ele espera pacientemente para que nós nos voltemos para Ele. E nesse caso aqui, o Senhor Deus era com ele, porque ele tinha que se ensoberbecer, porque ele tinha que se exaltar tanto. E agora vai ainda audacioso, né? Ousado, entra lá como se fosse, eu já sou rei, agora vou ser sacerdote, somos sacerdote, vou queimar incenso aí também, porque eu posso tudo. E não é assim. Cada um dentro do seu trabalho, o Senhor Deus dá atribuições específicas para os seus filhos. Ele tinha que ser líder do povo, mas o líder espiritual não era ele. Ele tinha que se submeter a um líder que Deus já tinha instituído, não é? E depois vai lá o sacerdote com mais 80 homens para repreender ele, falar que ele não poderia fazer aquilo. E ele fica bravo com os sacerdotes e o Senhor na hora manda um juízo contra ele, aparece lepra na sua testa e os sacerdotes veem aquela lepra, tiram ele logo do templo. Ninguém queria ficar perto do leproso, né? Tiram ele logo do templo, ele iria sair, aqui na Bíblia fala. Mas depois ele morreu por causa da sua lepra, ele morreu de lepra. Que triste, né? Um rei que antes tinha sido um rei muito bom, tinha feito tantas coisas para o povo de Israel, mas agora tinha entrado nessa decadência que por causa de um ato dele, que ele não quis se submeter, ele foi morto por causa de uma doença tão terrível. E o capítulo 27, para encerrar essa parte da Bíblia, Duda? E depois disso vem falando sobre o reinado de Jotão, que ele também foi um rei muito bom, fez muitas coisas para o povo de Israel, ele construiu, edificou cidades, ele fez cisternas, ele fez muitas coisas, mas aqui não diz nada, vamos dizer aqui, de ruim que ele fez. Só diz as coisas boas, então ele foi um rei muito bom. Só que ele também não reinou muito tempo, ele reinou... 16 anos. Ele reinou apenas 16 anos. Normalmente os reis, eles reinavam entre 20 e 40 anos. Nossa, e 50, como Manassés, né? Olha quanto Deus esperou. Para falar sobre a longanimidade de Deus, né? O Senhor Deus esperou muito tempo para Manassés se arrepender. Muito tempo. Ele já no final, quando já não tinha jeito, igual a Salomão. Salomão, depois que influenciou toda a nação, aí ele faz, o que eu fiz? Que miséria eu fiz contra o povo de Deus, né? E ele tenta se retratar, ele tenta ajustar a cabeça dos jovens, mas não tinha mais jeito. O povo já tinha entrado numa perversidade terrível. A mesma coisa Manassés. Agora vamos falar do rei bom? Um rei muito bom, né? Que serviu ao Senhor Deus de todo o coração desde criança. Eu acho, mais uma vez, essa mãe foi uma mãe cheia do Espírito Santo, porque o menininho com tão pouca idade começou a reinar já cheio de princípios e valores nobres, né? E foi o rei Josias. Pode começar, Duda, por favor? Faça a introdução. O rei Josias, como a professora Joselita disse, ele foi um rei muito bom, começou a reinar novinho, né? E ele fez muitas reformas no povo. Quando ele começou a reinar, já tirou os postes ídolos, tirou as coisas ruins. E quando ele estava... quando ele estava fazendo essas coisas, foi encontrado no templo, perdido por causa de Manassés. Manassés havia perdido o livro da lei e foi encontrado por Ilquias, o sumo sacerdote, e foi dado a Safã para que ele lesse perante o rei. Interessante, porque aqui é já na página, deixe-me ver, 393, diz no segundo parágrafo: Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas neste antigo manuscrito. Nunca dantes compreendera ele tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante Israel a vida
e a morte, a bênção e a maldição. E quão repetidamente havia ele sido admoestado a escolher o caminho da vida para que se tornassem um louvor na terra, uma bênção a todas as nações. E o texto prossegue dizendo: esforçai-vos e animai-vos, não temais. Israel tinha sido exortado por intermédio de Moisés: nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí ele vê, o que é isso? Ele já tinha princípios bons, né? Pediu que tirasse tudo que fosse, que ele entendia que era abominação diante de Deus, mas ele não tinha total clareza de o quanto Deus era bom. Até encontrar a palavra do Senhor. Deus era muito bom. Ele disse: eu não vou te desamparar nunca, mas se vocês escolherem o que é bom. E que aquilo tocou o coração do rei tão profundamente que ele ficou: como nós não acreditamos no que o Senhor Deus disse? Como nós fomos cegos, né? Para não enxergar o que o Senhor Deus disse. E aí o texto continua, Duda, aqui dizendo, lê por favor. O livro era abundante em declarações, assegurando a disposição de Deus em salvar perfeitamente os que pusessem nele sua inteira confiança. Como ele opera em livrá-los do cativeiro egípcio, assim obraria poderosamente em estabelecê-los na terra da promessa e pô-los como cabeça das nações na terra. Aí ele disse: nós não somos cabeça? Como assim? Por que nós não somos cabeça? Sabendo que Deus não está conosco. O que foi que aconteceu? Aí entram as reformas que Josias tanto desejou, né, para que o povo prosperasse. Mais na frente, nós vamos ver que apesar de, vou dar um salto aqui para o final e nós podemos voltar depois, nós vamos ver que mesmo Josias, fazendo tudo que podia para salvar a nação das consequências, né, as consequências vieram, lógico que vieram, mas ele desistiu? Não. E eu faço uma pergunta para você. Você sabendo, uma vez eu escutei alguém dizer assim, aliás, foi a Maísa que disse, ela disse o seguinte: se por algum momento na minha vida viesse uma declaração de que eu estaria perdida no final, eu trabalharia para Deus da mesma forma. Você trabalharia para Deus sabendo que viriam coisas difíceis pela frente? É assim que será que a gente só trabalha para Deus sabendo que vai acontecer coisa boa? Ou a gente trabalharia mesmo sabendo que viriam coisas difíceis? E o Senhor Deus nos chama justamente para isso, né? Ele não nos chama para dizer assim, olha, vai ser tudo bom, você vai se batizar, você agora é um crente em Jesus, não vai vir dificuldade em sua vida. Josias, ele trabalhou mesmo sabendo que as coisas não seriam, né, como ele esperaria no final. Que seria o quê? Livrar do juízo, não ter problema, a nação toda prosperando, né? Mas vamos avançar aqui no texto da página 394, para a Paulinha comentar, que ela já está assim com o dedinho, né? Diz aqui o texto, no parágrafo que começa na página 393 ainda, né? Que foi o parágrafo seguinte, lá no finalzinho, diz: o texto tem uma linguagem clara e não se poderia compreender diferentemente o significado das palavras. Então, a Bíblia é muito clara. A palavra do Senhor é muito clara. Nós não podemos ter dúvida do que o Senhor Deus está pedindo para nós. Paula, pode comentar, por favor? Nossa, esse assunto é muito bom, que a professora Joselita e a Dudinha estão comentando. E sabe, prof, eu fiquei pensando em como a palavra de Deus é real, porque quantas vezes Deus falou para Josué, para Moisés, que era para eles meditarem na lei, dia e noite, era para constantemente as palavras de Deus estar diante do povo. E aqui o livro traz que cerca de 100 anos antes, aquele livro foi lido ali no reinado do rei Ezequias. Mas por algum motivo, né, desleixo, o livro estava deslocado, perdido dentro do templo. E aí, quanto tempo aquele povo ficou sem meditar na lei do Senhor dia e noite, sem filhos serem educados na lei do Senhor dia e noite. E aí, o resultado é o que a gente vê nos relatos do livro. E isso tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Se a lei do Senhor, se o livro do Senhor, que é a Bíblia, se os livros do Espírito de Profecia estão perdidos dentro da nossa casa, não tem como a gente prosperar no sentido do caminho do Senhor. Porque, veja bem, todos os reis que se deram bem do ponto de vista do céu, né, que prosperaram ali, levando o povo para o caminho reto, tinha a palavra de Deus envolvida nisso.
tinha o livro de Deus, tinha a lei do Senhor. Então não há prosperidade espiritual distante dos caminhos de Deus, distante do que Deus diz. E eu achei muito lindo o que a senhora falou agora há pouco sobre ele continuou buscando reformas, mesmo sabendo que viria coisa ruim. E nisso a gente tira uma lição sobre oração. A gente pode sim orar e interceder, ainda que saiba que os juízos vêm. Porque diz aqui que a gente dá uma oportunidade para Deus temperar o juízo dele com misericórdia. Então, que lindo ver aquela humilhação do rei. Ele diz que ele ficava aqui com medo de já estar acabando o tempo da graça e não ter mais o que fazer por aquele povo, mas ele busca. E ele não fica só em Judá, né? Ele vai até Israel e tenta também ali ajudar o povo. Então ele estava profundamente humilhado, buscando mesmo uma renovação, que em nossa casa o livro do Senhor seja encontrado, a Bíblia, os livros do Espírito de profecia, que a gente não rejeite a voz da profeta do Senhor para o nosso tempo, né? Que a gente não faça como os reis. Não, deixa eu seguir meu caminho. O que é que está fazendo aqui, né? Isso é triste, mas que o Senhor nos abençoe, porque temos chance, ainda temos graça, ainda que eu também creio que o nosso tempo de graça esteja aí indo para o final. Então, Paulinha, que coisa incrível, né? O que me impressiona na história de Josias é que ele era muito jovem. E eu vejo vocês aqui bem jovens, né? Acho que a mais velha aqui sou eu mesma. Bem velhinha. E vocês jovens buscando ao Senhor com interesse de coração. As pessoas aí fora não compreendem isso. Pensam que vocês estão perdendo a juventude de vocês, quando na verdade vocês estão ganhando, né? Porque vocês estão buscando vida. E a palavra do Senhor, Deus diz que quando nós buscamos de todo o coração, Ele se achega a nós. Nós já lemos isso. Aqui na página 398, diz que assim Josias, o primeiro parágrafo, desde o limiar, mesmo da sua varonilidade, havia se empenhado em tirar partido de sua posição como rei. Que interessante isso. Já que eu sou rei e sou convertido, eu vou fazer o bem, né? E o povo vai ter que me acatar as minhas ordens. E aí diz, havia se empenhado em tirar partido de sua posição como rei para exaltar os princípios. Oi? Desculpa, vou ler de novo. Assim Josias, desde o limiar, mesmo da sua varonilidade, havia se empenhado em tirar partido de sua posição como rei para exaltar os princípios da santa lei de Deus. E agora, enquanto o escriba Safã lia para ele, no livro da lei, o rei discerniu neste volume um tesouro de conhecimento, um poderoso aliado na obra de reforma que tanto desejava ver executada na terra. Olha só, ele já desejava isso. E quando ele encontra a palavra, quando ele encontra aquele livro, ele diz, olha aqui, era exatamente isso. Você já sentiu que algo que você nunca viu na Bíblia, de repente... Mas você já sentia, né, aversão a algum pecado ou alguma coisa, alguma esperança no seu coração? E quando você encontra na palavra, você diz, meu Senhor, estava escrito aqui. Então, o que me impressionava? Era o Espírito Santo já me impressionando a isso. Várias vezes isso já aconteceu comigo. Eu nem sabia que estava na Bíblia. Eu nem sabia que estava na revelação. E, de repente, a gente encontra. Outro dia, os alunos ficaram assim, impressionados, porque nós encontramos, né, na revelação, dizendo que esquecimento é pecado. Aí todo mundo, mas olha, eu bem sabia que esquecer é pecado. Tem um princípio aí, né? Você quer falar, Diego? Pode falar. Pode. É interessante aqui, professora, porque quando Josias começou a reinar, ele começou a destruir todos os ídolos, né? Ídolos, altares, idólatras que os outros reis havia feito. Mas aqui fala de um altar há muito tempo atrás que o rei Jeroboão tinha construído, né, em Betel, né? E vem falando acerca de uma profecia desse altar, né? Que quando ele estava construindo esse altar, veio um homem, né, da Judéia, e fala assim, a dedicação desse altar, um homem de Deus vindo da Judéia tinha aparecido de repente e clamando contra ele. Altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre ele você sacrificará os ossos nos altares idólatras que agora queimam incenso. Aqui os ossos humanos serão queimados sobre você, né? Aqui
a gente vê aquele homem de Deus, uma profecia muito antes do rei Josias nascer, né? Ele já tinha dado aquela profecia que ia acontecer aqui quando Josias... como é o nome do rei aqui? Josias mesmo, né? Ele começou a andar ali em toda Judá, Jerusalém, ali andando no país todo, né? Destruindo os ídolos. E quando ele chegou nesse altar, aqui ele destruiu. Aí aqui fala que ele parou assim, né? E olhou assim nas encostas e viu os túmulos, né? Ali eram os túmulos dos sacerdotes. Ali ele mandou tirar os ossos e queimar, né? Sobre o altar que Jeroboão tinha construído. E aqui se cumpre a profecia que está lá em 1 Reis 13, verso 2, né? Aí aqui a gente pôde ver a reforma que ele fez totalmente, tirou todos os altares idólatras. Também ele fala aqui que quando ele olhou assim, no encosto também ele viu aqueles deuses, né? Imagens que Salomão tinha construído para as esposas dele. Ele também mandou derrubar tudo, deixou o país limpo de imagem de escultura, né? Vamos ver. Aqui ainda no parágrafo da 398, no primeiro parágrafo, dando continuidade, diz que Josias resolveu andar na luz dos seus conselhos, e também, essa expressão me ajuda muito a me animar a fazer o que é correto, né? O que aconteceu? E também fazer tudo o que estivesse em seu poder para familiarizar seu povo com seus ensinos e levá-lo, se possível, a cultivar reverência e amor pela lei do céu. Olha que coisa interessante, ele fez tudo. E nós precisamos entender que o que o Senhor dá a nós de poder, né, como ser humano, nós temos que fazer tudo que for possível para tirar o pecado. Então, lá na frente, diz, ele pediu perdão no lugar do povo, né? Ele se humilhou, como Paulinha bem salientou, ele se humilhou diante do Senhor. E ele ainda foi atrás, né? Quando ele soube que os juízes viriam desse jeito, ele foi atrás de uma profetisa, a profetisa Uda, né? E a profetisa Uda disse assim, não, já que você fez reformas, já que está tudo certo, não virá juízo. Foi assim? Não, vai acontecer, você querendo ou não. E aí Josias não se abateu, ele disse, eu vou continuar. E o Senhor viu, como a Paula salientou, né? O Senhor viu o esforço dele, né? O Senhor Deus ouviu o clamor dele. E no texto da página 399, o texto que aparece aqui, no finalzinho, no último parágrafo, o Senhor Deus declara, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Que coisa linda, não é? E não viria o juízo que viria sobre Israel, não viria em seu reinado, né? Ele reinaria, teria um reinado de paz. As consequências viriam sobre Israel pelas coisas que eles tinham feito, pelas abominações, mas porque Josias havia se humilhado, feito as reformas perante o povo, não veria no reino dele. Os olhos dele não veriam o mal que cairia sobre Israel. Mas veio, né? Veio a galope, porque nós vamos encontrar já no final do capítulo exatamente a declaração, né, do Senhor do que iria acontecer. Sim, não lembro disso. Tem mais tempo de algum comentário? Dá mais tempo, a gente está encerrando já. Obrigada, viu, pelo esforço. E aqui no último parágrafo, que vai até a página 406, a Duda vai ler a partir do momento em que... Da última linha, Duda, por favor. Não houve rei semelhante a Josias, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele, nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua ira, da sua grande ira, por todas as provações que Manassés o tinha provocado. Estava se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém se seria inteiramente destruída, e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia, para ali aprenderem as lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis. E se eles tivessem aprendido em circunstâncias mais favoráveis, aqueles juízos, né? Não viriam. Até viriam,
Porque depois nós vamos ver, já falando da história do povo entrando em cativeiro, nós vamos encontrar Jeremias apelando, por favor, se rendam à Babilônia, se rendam à Babilônia. E aí o rei, Joaquim, foi resistente, e ele disse, olha, já que vocês não querem se render, não somente vocês vão presos, mas seus filhos também vão morrer. Então os juízos viriam e vieram mesmo, como o Senhor Deus tinha dito, porque a palavra do Senhor não volta atrás. E eu queria perguntar a você aí de casa, seria oportuno o tempo agora, de voltarmos o nosso coração ao Senhor, de entregarmos o coração ao Senhor. Olha quantos acontecimentos, olha como o mundo está, a história da terra já não tem mais o que dizer. Nós já vimos que tudo está falido, a educação está falida, nós encontramos a saúde em decadência total, aliás, não tem mais nem decadência, o que é que se pode fazer mais? A não ser humilharmos o nosso coração ao Senhor. Ainda é tempo oportuno, é tempo de nós nos consagrarmos a Deus, dedicarmos o nosso coração ao Senhor e com inteireza de coração ajudar outros a se salvarem também. Quantas pessoas precisam de uma palavra, quantas pessoas precisam da sua intercessão e do seu exemplo, do seu testemunho, porque uma pessoa mal convertida é pior que um dano. É melhor que entreguemos o nosso coração ao Senhor e mesmo que não preguemos com os nossos lábios, preguemos com a nossa vida. Eu quero convidar você para que nós venhamos a orar. Você vem, Rebequinha, também? Vamos falar com o nosso Pai, pedir a Deus que nos abençoe, Senhor, quanta sinceridade em Rebeca ao orar a Ti, pedindo ao Senhor que abençoe aquilo que ela mais gosta. Pai, que o Senhor abençoe aquilo que nós desejamos, porque o Espírito Santo tem plantado no nosso coração o desejo de Te servir. Que o Senhor nos dê inteireza de coração ao buscarmos as coisas que são eternas, Senhor, as coisas que valem a pena. Amém. E, Senhor Deus, que nosso exemplo, nosso testemunho não traga pessoas à morte, à destruição, mas sim que elas, olhando para nós, vejam Jesus e tenham vida. E essa vida que seja uma vida abundante ainda nessa terra, Senhor. Assim como Josias buscou de todo o coração, mesmo sabendo que pouco tempo restava, a fazer o que era correto, que nós, nesses últimos momentos que estamos vivendo da história deste mundo, venhamos a buscá-lo de todo o coração, Senhor. Que venhamos fazer tudo o que for possível para a salvação daqueles que serão contados como teus filhos nas mansões celestiais. Nos conceda um bom dia, Senhor. Necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, mas necessitamos nesse dia, mais ainda, do batismo do Espírito Santo. E é por Ele que rogamos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E até amanhã. Até amanhã.